Olá pessoal, boa noite, boa noite. Hoje vamos falar sobre o tema cuidado, pensamentos viciam. Então a gente vai entender hoje como é que funciona esse vício dos pensamentos no sentido fisiológico, neurológico e vibracional, certo? O que acontece? Bom, antes de começar, eu já vou pedir para vocês o seguinte: dê o like, porque aqui no YouTube funciona da seguinte maneira: quanto mais like tiver o conteúdo, mais o YouTube vai entender a relevância desse conteúdo e mais ele vai estar distribuindo, percebe? Então, o teu like é muito importante para que a gente amplifique a distribuição desse conteúdo. E o objetivo é sempre despertar mais pessoas. E para a gente despertar mais pessoas, a gente tem que aumentar o nosso alcance. E como é que a gente aumenta o nosso alcance? Com o teu like. Também depois tu deixa aqui teus comentários, qualquer dúvida que tiver, qualquer comentário a respeito, deixa ali os comentários que depois eu respondo todo mundo, tá bom, gente? Então é o seguinte, ó, lembranças repetidas na mente, normalmente lembranças negativas. O que acontece com essas lembranças? Elas criam rotas neurais. O que são rotas neurais? São hábitos. Então tu imagina que tu tem um campo de um gramado, certo? E que tu quer atravessar de uma ponta a outra desse gramado. Se tu passa uma vez, atravessa uma vez, não acontece nada no gramado. Mas se tu passa duas, se tu passa 3, se tu passa 10 vezes, tu vai criar um trilho nesse gramado. Se tu passar 20 vezes, tu criou um caminho bem definido, bem marcado nesse gramado. Então isso é uma rota neural. E a rota neural é a mesma coisa do que hábitos. Então, são pensamentos que quando a gente cria um hábito, a gente não precisa mais pensar espontaneamente sobre ele. Simplesmente ele acontece, são pensamentos que vêm e vão. Quantas vezes já te aconteceu de tu ter um pensamento, tu tá fazendo algo totalmente aleatório e de repente volta uma lembrança de quando tu tinha 5 anos de idade? Ou uma memória, uma vez que tu brigou com a tua mãe que tu tinha 10 anos de idade, ou uma vez que tu tava na 5ª série, a professora falou de um jeito estranho contigo e aquilo aí, e sempre tu lembra daquilo. Volta e meia, o tempo passa e tu tá fazendo qualquer coisa aleatória e volta aquela lembrança, e volta aquela lembrança. Por quê? Porque já criou um hábito, uma rota neural sobre aquele pensamento. E mais do que esse pensamento específico, acontece de gerarem mais pensamentos correlacionados àquele lá. Então, uma lembrança negativa, que a gente cria o hábito de pensar nela, ela tende a criar outros pensamentos correlacionados à sua volta. Ou seja, a gente cria um conjunto de pensamentos negativos relacionado àquela questão. Percebe? Então, como é que são os efeitos fisiológicos, primeiro, desses pensamentos habituais? O que acontece? Cada vez que a gente volta a ter essa lembrança, esse pensamento, a gente gera no nosso corpo algumas químicas, alguns hormônios, como a adrenalina e o cortisol. E o que acontece? A adrenalina e o cortisol, eles são responsáveis. A adrenalina pelo impulso da fuga e o cortisol pelo impulso do confronto. Então, sempre que uma lembrança vem à tona, descarga esses hormônios no teu organismo. Então tu fica sempre preparado para fuga ou confronto quando tu não tem a necessidade da fuga ou do confronto. Então desse jeito passa a envenenar o organismo, porque tu tá recebendo uma química desnecessária. Percebe o problema? Então isso é a mesma coisa do que injetar um veneninho no nosso organismo. E aí a gente vai acumulando isso no corpo, na musculatura. Então, os efeitos neurológicos. Como é que funcionam os efeitos neurológicos sobre esses pensamentos viciados habituais? A gente tem os neurotransmissores, que são chamados de neuropeptídeos.
Esses neuropeptídeos, eles recebem informação. E que tipo de informação recebe especificamente os neuropeptídeos? As emoções. Nossas tão preciosas emoções. Então, toda vez que tu recebe que o hábito aparece, o pensamento vem, automaticamente os neuropeptídeos recebem a emoção desse pensamento. É a felicidade ou é a tristeza. E isso também funciona com as reclamações. Por isso que a pessoa começa a reclamar e tem o hábito de reclamar e se passa reclamando. Porque ela vicia o organismo em reclamação. Então, os neuropeptídeos, eles recebem as emoções e ele envia essas informações para os neuroreceptores. E o que acontece nesse processo de envio de informação? Os neuroreceptores, os neuropeptídeos, eles falam, ou seja, eles recebem a informação e eles falam com a informação. E os neuroreceptores recebem, eles escutam essa informação. Nisso, o que acontece? O neuroreceptor, ele se vicia naquela informação. Percebe o problema que é isso aí? A proporção que isso pode tomar. Então, o que acontece? Por isso que sempre que tu tem um pensamento negativo e vem outro, e vem outro, e vem outro, e vem outro, porque o organismo passou a se viciar naquelas informações, naquelas emoções. Então, os neurotransmissores, eles querem mais e mais e mais e mais. Então, fica um ciclo vicioso de estar sempre reclamando, de estar sempre lembrando, de estar sempre, enfim, sempre nesse ciclo vicioso negativo. Porque o organismo, ele se vicia, assim como se vicia em álcool, em chocolate. Realmente é um vício que se forma, é um vício neurológico. E psicologicamente falando, o que acontece? Para a mente não existe passado nem futuro. Absolutamente tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente lembra, todas essas memórias já habituais, toda vez que elas voltam à nossa mente, é como se a gente estivesse revivendo aquilo naquele exato momento. Percebe? Porque para a mente não existe nem passado nem futuro, só existe o agora. Então, cada vez que tu lembra, ela é como se estivesse vivendo nesse exato momento aquela experiência. Então, o que acontece vibracionalmente falando? Se tu tem um pensamento, esse pensamento tem uma emoção, ou seja, emite um sentimento, logo ele emana uma vibração, uma onda, certo? E aí, quando o sentimento ele tem um pulso 5.000 vezes mais forte que o pulso do pensamento, que é o coração, o pensamento tem um pulso elétrico e o coração um pulso magnético. 5.000 vezes mais forte que o pensamento. Por isso que um pensamento não cria nada sozinho, gente. Ele precisa do sentimento, porque o sentimento é o segredo. Então, se tu pensa, se tu relembra aquela memória e tu cria um sentimento, tu emanou essa vibração e o que acontece? Cria matéria. Cara, olha a treta que é isso aqui, gente. É por isso que a gente passa a cocriar coisas indesejadas na nossa vida. Resumo, se tu tá cocriando, logo tu tá materializando. Existe uma lei universal que é a lei do espelho. Tudo que tá no interno, o externo é o reflexo do interno. Então, se eu tô viciada nesses pensamentos e nessas lembranças negativas, o tempo todo pensando isso, ou de tempos em tempos, em momentos aleatórios, o que acontece com isso? Eu tô além de estar emanando uma onda para magnetizar, para atrair mais treta para minha vida externa, além disso, eu tô contaminando o meu organismo com adrenalina e cortisol e eu tô viciando a minha mente a querer mais e mais e mais e mais daquele pensamento. Ou seja,
Nesse emaranhado, a gente tá num ciclo vicioso. É como se fosse um cachorro correndo atrás do rabo. Percebe? Então, isso aí, pra desmanchar isso aí, isso tudo aí, todo esse emaranhado, pá, já tá mergulhado no subconsciente, já faz parte dos 95%, que é o subconsciente, já tá lá, e isso já tá comandando a nossa vida, sem que a gente saiba. Por isso que o título foi Pensamentos Viciam. Cuidado. Então, isso aqui, gente, é uma treta sem fim. Isso aqui, inclusive, gera doenças, porque como tá contaminando também o organismo, isso aí depois pode se cristalizar, se materializar no corpo físico. Então, é uma treta sem precedentes. Por isso que a gente tem que buscar formas de reprogramar. Então, o que a gente pode fazer nesses casos? Tem várias coisas que podem ser feitas nesses casos, tá? Então, algumas soluções. Ressignificação de memórias, quando o caso é, por exemplo, de alguma lembrança, de alguma experiência que não está curada, certo? Então, se for em questão de lembrança, ressignificação de memórias. Outra coisa, reprogramação mental. Existem N técnicas de reprogramação mental para reprogramar. Um outro ponto que pode ser feito aí, o controle da mente no aqui e no agora. E como é que a gente faz isso? Observando os pensamentos. Tu é o observador. Não é a mente que nos controla, somos nós que controlamos a mente. Nós temos o total controle sobre a mente. Mas qual é o primeiro passo de controle sobre a mente? É o observar os pensamentos. Então, o momento em que tu observa um pensamento, o que tu pode fazer? Primeiro, parar com ele naquele exato momento e declarar o cancelamento, uma vez que a palavra tem total poder. Então, o fato de tu cancelar o pensamento, cancelado, 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 o professor Hélio Couto fala muito sobre isso, isso aí tem um grande poder de reprogramar a tua mente para cancelar um pensamento desse tipo. Então, essas são algumas ações que podem ser feitas para cancelar esse tipo de pensamento. E tem outras técnicas também, mas esse conjunto aqui já ajuda bastante a tu buscar romper com esses ciclos viciosos. Percebe? Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Entender como é que funcionam os pensamentos, como é que eles viciam na nossa mente, quais são os efeitos desse vício no nosso organismo, tanto físico como mental, como vibracional, e quais são as ferramentas que tu pode utilizar para romper esses ciclos, para romper esses vícios. Então, esse era o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, lembra então de dar aquele like, compartilhar com seus amigos pra gente ajudar a despertar mais pessoas, porque esse é o propósito. Se tu não te inscreveu ainda no canal, te inscreve no canal e deixa aqui os teus comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder os teus comentários. E um beijo no coração e até o próximo vídeo.